ainda está aí agora? Sim, Josh. Há poucos instantes, os israelenses em Tel Aviv receberam um alerta em nossos telefones dizendo que é seguro voltar para casa. Mas nas últimas 2 horas estávamos no abrigo antiaéreo, porque o regime iraniano retaliou com mísseis contra Israel, assim como tem atacado e reagido em todo o Oriente Médio. Estamos esperando que o regime iraniano retalie com disparos de mísseis contra cidades israelenses, mirando em lares israelenses, famílias israelenses. Recebemos o sinal de que está tudo limpo até o próximo alarme. Sim, e eu queria te perguntar aqui como tem sido a situação no local nas últimas horas. Imagino que tenham sido muitos alertas, muitas sirenes tocando. Vou te contar o que aconteceu hoje cedo. Os israelenses acordaram por volta das 8 com sirenes do lado de fora. Notificações push em nossos celulares do comando da frente interna e um alerta de emergência que toma conta do seu telefone. Então imagine acordar com esses três sons muito assustadores ao mesmo tempo. E era um aviso para nos informar que operações militares haviam começado no Irã. Precisamos ficar próximos aos abrigos antiaéreos porque aguardamos uma retaliação do regime iraniano. Agora, o povo israelense, infelizmente, é bem treinado sobre o que fazer em uma emergência. Já são 2 anos correndo para dentro e para fora dos abrigos antiaéreos desde que o eixo iraniano começou sua guerra regional contra Israel com o massacre de 7 de outubro. Claro, décadas de experiência correndo para abrigos antiaéreos por causa dos mísseis do Hamas antes disso. E por isso, os israelenses estão ansiosos. Eles estão tensos, mas estão calmos, você não vê cenas de pânico. Essas são cenas que todos nós já vimos antes, e os israelenses sabem como manter a calma sob fogo. Mesmo enquanto aguardamos a intensificação da retaliação do regime iraniano nas próximas horas e dias. E sabemos que tudo isso foi lançado em coordenação entre os Estados Unidos e Israel. O que isso te diz sobre o tipo de relação entre os dois? Sabemos que o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu são muito próximos e mantêm comunicação constante. Netanyahu visitou os Estados Unidos diversas vezes desde o início do segundo mandato do presidente Trump. Então, o que isso te diz sobre o tipo de coordenação que existe entre as duas nações? Esta é uma operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel, porque os Estados Unidos e Israel são aliados, não apenas parceiros comerciais, não países aleatórios, aliados. Israel não só tem capacidades tecnológicas e de inteligência incríveis que os Estados Unidos precisam para esse tipo de operação, como também é o maior porta-aviões americano que não pode ser afundado. Por isso, vemos jatos americanos estacionados em Israel, onde podem ser mantidos em segurança. Então vemos os Estados Unidos observando a ameaça do Irã, que clama por morte à América, morte a Israel, que busca desenvolver armas nucleares e mísseis balísticos capazes de atingir os Estados Unidos. E o presidente Trump está dizendo que basta e que os Estados Unidos não precisam enfrentar isso sozinhos. Enquanto muitos líderes mundiais talvez emitam várias declarações hesitantes. Só há um país que está oferecendo seu apoio total aos Estados Unidos, e esse país é Israel, porque Israel entende que os inimigos deste país são os inimigos dos Estados Unidos. Eles querem nos atacar e nos odeiam igualmente. Portanto, qualquer resposta ao regime iraniano precisa ser conjunta. Você acha que este é o fim do regime iraniano? Isso é algo que tem sido discutido há muito tempo. Estamos falando de um regime que já dura décadas e décadas. O presidente Trump falou muito sobre isso, sem dúvida, e o primeiro-ministro Netanyahu também comentou bastante sobre tudo isso. Então, o fim do regime iraniano está mais próximo do que nunca? Espero que isso signifique o começo do fim para o regime iraniano, porque não há nada que o povo israelense queira mais do que a paz com um Irã livre. Nosso problema é com o regime brutal que jura morte a Israel, morte à América e está empobrecendo o povo iraniano para enriquecer seus representantes. Exércitos por toda a região está tentando construir armas nucleares e massacrou mais de 30 mil iranianos nas ruas do Irã. Mas isso é, no momento, uma operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Se o regime iraniano vai cair ou não depende de um terceiro beligerante entrar em cena, e esse é o povo iraniano, o presidente Trump dizendo a eles que precisam se levantar, derrubar o regime. Esta é a sua última chance. Se não fizerem isso agora, talvez não haja outra chance por gerações. E tenho certeza de que, se o povo iraniano aproveitar este momento e tentar tomar instalações do regime, o poder aéreo americano e israelense estará lá para apoiá-los.
Enquanto eles tentam recuperar seu país, o presidente Trump prometeu que a ajuda está a caminho. Ela demorou um pouco demais, mas finalmente chegou. Isso vem do nosso amigo da Fox News, Trey Yinks, que sempre participa conosco para comentar, segundo ele. O presidente Trump descreve a operação contra o Irã como, abre aspas, massiva e em andamento. Então, eu queria te perguntar, porque nós já conversamos no passado sobre outros grupos terroristas lá, os Houthis, o Hezbollah lá no Líbano. Você acha que eles vão intervir e desempenhar um papel em tudo isso? Já vimos alguma coisa acontecer com eles? Os exércitos de procuração do Irã foram massivamente degradados nos últimos anos. Isso não era o que o regime iraniano esperava. Ele achava que poderia construir armas nucleares e mísseis balísticos. E no momento da verdade, Hamas, Hezbollah e os Houthis lançariam fogo do inferno sobre Israel e alvos americanos. Eles não podem fazer isso porque Israel vem reduzindo o tamanho deles nos últimos 2 anos e não deixando que levantem a cabeça para respirar. Agora, eles podem tentar entrar. Israel espera que o Hezbollah possa apoiar o Irã. Vi um relatório dizendo que os Houthis estão dispostos a oferecer apoio ao Irã, mas eles estão muito enfraquecidos em relação a 2 anos atrás, quando o regime iraniano, o eixo iraniano, iniciou essa guerra. E, portanto, eles não podem atacar com a mesma força que o regime iraniano gostaria. Com exceção desses grupos terroristas severamente degradados, o regime iraniano está sozinho. Você ficou surpreso por não ter havado vazamentos sobre isso? Novamente, já estamos falando há dias, semanas, sobre a possibilidade de algum tipo de ataque contra o Irã pelos Estados Unidos e Israel, talvez pelos dois. Não houve vazamento sobre isso. Muitos de nós apenas acordamos surpresos e chocados com tudo acontecendo. Algo desse tipo sobre o fato de não ter havido vazamentos? Não sei. Acho que o presidente Trump deixou claro que isso acontecerá se o regime iraniano não aceitar seus termos para um acordo. E mesmo após várias rodadas de negociações, os Estados Unidos ainda diziam que o regime iraniano não estava nem perto das nossas linhas vermelhas. Sobre essas questões centrais, o presidente Trump é um homem de palavra. Foi isso que ele disse que aconteceria, haveria consequências. Ele deu ao regime iraniano de 10 a 15 dias, tudo dentro do cronograma do presidente Trump. Acho que o regime iraniano está mais uma vez aprendendo da pior forma, que não levou o presidente Trump a sério e não aproveitou a saída diplomática quando teve a chance. Quanto aos civis israelenses neste momento, como mencionamos um pouco antes aqui, quando começamos a conversar, eles estão em abrigos. Eles foram avisados que podem deixar os abrigos por enquanto, mas eu imagino que nos próximos dias e semanas vai haver muita correria para esses abrigos. E se protegendo em diferentes momentos, seja durante o dia ou no meio da noite. Israelenses enfrentam noites sem dormir ao ouvirem sirenes alertando: corram agora! Agora, existem vários lugares para buscar abrigo. Toda nova casa em Israel construída desde 1990 deve ter seu próprio abrigo antiaéreo. Literalmente, todo apartamento novo nos últimos 30 anos tem um cômodo de concreto reforçado que é destinado exatamente para esses ataques. Se você não tiver um, pode descer até o abrigo antiaéreo do seu prédio. E se o seu prédio não tiver um abrigo antiaéreo, existem abrigos públicos espalhados por todo o país. Agora veja, é fácil para mim, um homem jovem e saudável, descer vários lances de escada correndo. Imagine fazer isso se você tiver que pegar crianças da cama no meio da noite. Imagine fazer isso se você está em uma cadeira de rodas ou se é idoso e usa uma bengala. Imagine fazer isso se você tem alguma outra doença ou deficiência. Essa não é uma situação fácil para correr para dentro e fora de abrigos, é extremamente estressante, especialmente para famílias e para os idosos. É algo ao qual os israelenses infelizmente se acostumaram, mas isso não pode se tornar o nosso novo normal. E parte do motivo pelo qual Israel está tão empenhado em lidar com a ameaça iraniana é para que ela não possa continuar nos ameaçando e nos forçando a viver uma realidade em que, a cada poucos meses, os israelenses precisam correr para os abrigos antiaéreos e, por isso, Israel está aliviado. Os Estados Unidos entendem a ameaça que o regime iraniano representa para todo o mundo, não apenas para o Oriente Médio, não apenas para os interesses americanos, mas para o mundo inteiro. E está determinado a pôr fim a isso aqui e agora. Minha última pergunta antes de te liberar.
Essencialmente, o povo iraniano falando sobre os civis lá parece querer o fim do regime iraniano, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, eles querem que ele saia. Então, como eles provavelmente vão se unir para talvez fazer isso acontecer e ajudar os Estados Unidos e Israel? O povo iraniano despreza o regime iraniano. Ele os oprimiu brutalmente por quase 50 anos, matou dezenas de milhares de pessoas nas ruas há apenas algumas semanas, quando eles se levantaram para reivindicar sua liberdade. Vimos vídeos de pessoas em Teherã comemorando os ataques americanos e israelenses porque elas odeiam o regime. Esta é uma guerra de libertação para dar ao povo iraniano a chance de controlar seu próprio futuro. E o presidente Trump está incentivando eles a tomarem instalações do governo, a cercarem, a reivindicarem instituições, a tirarem isso das mãos do regime, para que um dia elas possam ser entregues a um governo iraniano pacífico e democrático, e não ao regime que vai empobrecê-los para trazer morte a Israel e morte à América. Eilon Levy, muito obrigado, como sempre, por tirar um tempo para estar aqui conosco. Fique seguro aí fora e obrigado. Eu sei que há ceticismo nos Estados Unidos sobre se os Estados Unidos deveriam se envolver contra um regime que grita morte à América e tem tanto sangue americano em suas mãos. O presidente Trump está tomando uma atitude ousada, explicando aos americanos por que isso é necessário para proteger os interesses, a credibilidade e a liderança dos Estados Unidos. E tudo o que posso dizer é que todos em Israel estão apoiando ele.